Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um gênero, só que do tipo discursivo. Né? A gente já praticamente fechou é, a a saudação dos conhecimentos dos gêneros literários narrativos, né? A questão da narrativa frente a um papel de desinformar sobre contextuação de grade lógica, um complexo que sobre adversações midiáticas expoentizadas, efetivas, construíram um quadro de consolidação é, efetiva. Né? Então, sobre essa efetividade, a gente tem as narrações e reconhece elas principalmente porque a gente ensina a desenvolver elas por descendências. E a gente consegue ver para que essas narrativas que a gente já viu, elas acontecem sobre relações, né? Os relacionamentos que precisam ser descontados a efeito de graças, né? Uma vez que a gente não consegue voar, a gente precisa de rampas para chegar a alturas diferentes. A gente precisa de escadas. Só que essas escadas não são somente ao ar livre. As escadas elas estão nas ideias também. E sobre essas escadas e as motivações, a gente regula elas graças às efetividades que nós conduzimos dentro desses complexos. Então, nessas dimensões de complexos, para que a gente se desenvolva, desenvolvendo uma cadeia de informações, vetores lógicos que vão desenvolver informação, elas precisam de serem impostas sobre 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 o atingimento, né? Então, o atingimento na escala do organismo, ele lidera-se frente ao efeito das constrições orgânicas, né? É como se a gente tivesse uma descontração por nos de lógica renderizar os momentos desordenados pelas orações organizadas, né? Então existe essa colinergia que hidrata os impulsos nervosos que já existiam em nós. E aí, esses impulsos, sob construções de estruturas de informações lógicas, fazem com que a gente se reaja frente às nossas células sobre cadência de referenciar às células umas descargas por contrações. Sabe a contração que a gente faz assim? Ó? Só que essas contrações elas tendem a serem desescaladas a infrações localizadas onde irão gestar o nascimento das luz
transmitidas pelos arcos de orações idealizados nessa redimensionação de informações, né? Então, para que a gente consiga qualidades de desinformações, a gente precisa treinar, né? Então, não adianta dizer que todos somos iguais, porque isso é uma desigualdade, né? A verdade é que nós somos diferentes, porque treinamos diferenciações e cabe à sensibilidade do ser humano admitir com coragem essa realidade de consciência, né? Porque nós somos capazes de termos essa consciência. No mais, os outros problemas que surgem dessa repartição já não são problemas desse enunciado, né? São problemas de outros enunciados lógicos que desencaixam os seres a procurarem afirmações de igualdade para se encaixarem e se adequarem em sistemáticas de acordos entre os agentes em associação de valores, principalmente as passagens por aí, né? As ruas, as formalidades que nós desenvolvemos para podermos continuar em movimento e em conhecimento do mundo, né? Ou seja, praticarmos o empreendimento de elevarmos as pessoas a uma familiaridade cada vez mais comum na subjetividade do raciocínio, né? Da insegurança frente às leis que nos fazem tentar agirmos seguro em frente ao medo que eles nos causam. Então a gente precisa de ler eles, e eles desenvolvem sinais ao nos ver, e nós também desenvolvemos sinais ao ver eles. E esses sinais estão desacordados por cadências de contrações. E sobre a luz dos movimentos em ordenadas dessas contrações ao nos ver e desenvolvendo sinalizações, nós conseguimos interpretar as sinalizações a partir de um modelo de facilitação. E esse modelo ele é gênero, né? O gênero ele desabre portas de complexos de formas cadenciadas por impulsos nervosos. O que isso quer dizer? Que dependendo do ambiente, a armação ambiente pode aplicar em porta a disposição visual colinérgica que descontrairá um ser ao nos observar. E aí essa observação vai gerar um desimpulso nervoso guia nesse ser, que vai interpretar-nos sobre bases de narrar a si mesmo o que está acontecendo, ou de descrever a si mesmo o que está acontecendo, ou de criar algum tipo de informatividade para esse conteúdo de descontração, para essa visão. E aí ele vai conseguir suavizar essa visão e vai conseguir fazer a leitura desse código, né? E desenvolver navegação frente a ele para que isso não cause depreciações. Isso é muito importante
e a gente faz o tempo todo em vários níveis de controle ou busca por controles, né? O nosso organismo ele preza muito pelo controle acessível e ele sempre calcula o quanto descontrolado a gente é pelos pulsos do ambiente para determinar o quanto de controle a gente pode obter sobre essa variabilidade de sensações que podem ocorrer em ambientes. Bom, então por que é importante a gente ter foco e determinação? Porque o foco ele consente a desvirtualidade dos complexos de sensações existentes e ela tenta resistir e se afinar a um. Então ela meio que faz aquela escolha, né? Aquela objetificação e descarrega todos os desimpulsos de virtude de sensações que acordam situações informativas num dado ambiente. Isso ajuda a pessoa a economizar energia frente às imposições desorganizadas que as informações nesses quadros sensitivos dialogam com o organismo. E você às vezes não consegue perceber isso, mas você certamente sente isso e isso dificulta você de estar em liderança em determinadas situações. Os seres estão o tempo todo em guerras sobre esses sentidos, né? Bom, então hoje a gente vai falar do gênero notícia, né? Então, tá vendo a palavra, esse vetor de delegar um gênero que está em conjunto dos tipos que referenciam-se nesse complexo literário de guardar uma forma de lidar com a regência desencadeada de vetores lógicos, de impulsos lógicos, para se auto-informar ou informar ao outro sobre essa representatividade lógica, esse algoritmo, né? Então vamos lá, vamos entrar nessa versão de saber, né? Sobre o gênero textual notícia, né? Então, antes de mais nada, a gente pode observar um pouco mais atento esse nome, o nome notícia. Em princípio de acordos, né, a gente precisa, né, investigar o efeito terminológico que desapreende ser dessa palavra a interpretação que nós vamos adsorver, né, estar, né, utilizando. Então esse utilitário, esse bloco de utilidade, ele precisa de desenvolvimento lógico, e o desenvolvimento lógico é amparado por esses autores aqui, né? Essas letras. O N ele representa uma onda, o O um organismo e o T um terminal, né? Uma soma. Então a gente tem uma not, uma onda no organismo que soma. Então se o organismo ele tá lá parado e vem uma onda nele e
bate nele aqui, ó. Essa onda bate e dessa batida uma quantidade de ondas transpassa e uma quantidade de onda é absorvida, né? Então essa absorção vai causar uma reação. E essa reação se expressa por esse agente lógico aqui, pelo I. Então a gente tem o I que vai fazer uma contração dessa onda, né? Então ela vai cortar essa onda e vai desaceitar esse I que vai descarregar-se na sua atenção, desatencionando esse equilíbrio estático, né? Então a notícia é uma fração de diferenciação colinérgica. É quase que um vetor, uma ponta de desatenção que faz com que a gente teleguie os nossos sensores para investigar que nota é essa, né? Que desatenção é essa, que vetor é esse, que fonte é essa que me desatenciona-se. E aí essa investigação vai nos levar à descrição, e a descrição certamente vai fazer a digestação dessa diferença causada subjetivamente no plano, né? No plano em que se encontrava esse agente que sofreu notícia e precisou notar e se descritificar-se sobre essa nota, não é mesmo? Então a terminologia ela é absurdamente importante, e dessa terminologia a gente consente um terminal. O terminal ele é aonde existe um núcleo sensitivo que, sobre a dissensação desse vetor, ele descarrega ou recarrega-se, né? Existe essa questão, essa indexação de sensações sobre os terminais. Os terminais, eles são basicamente conjuntos de células que aceitam determinados cargas. E aí o seu cérebro, ele tá cheio de acetiações colinérgicas. Só que essas acetiações colinérgicas são dependentes de áreas, né? A gente tem áreas que acetiações colinérgicas diferenciais, porque é como se a gente tivesse um freio de massa, né? Uma massa que freia a massa energética. Então vamos pegar aqui, ó. A gente tem o olho, a gente tem o nariz e a gente tem o ouvido, né? Vamos pôr o ouvido aqui, ó. Ouvido, olho e nariz. Vamos supor que esses três aqui são portas, e essas portas elas elevam a um desses
campos aqui, ó. E vamos pôr que aqui é o cérebro. Só que o cérebro, ele vai ter as suas regiões que vão desadexar a descontração que elege modificação nesse circuito de desativar sobre freio de massa. Então aqui, ó, a gente tem como se fosse pistas, como se fosse um triângulo de massa. E quando esse impulso nervoso entra pelo ouvido e chega, por exemplo, nessa região aqui, ó, é como se ele chegasse aqui, ó. Aí, a partir do momento que ele é barrado por essa camada de massa, ele vai sofrendo uma afreação, né? Um déficit de barragens de massa. E aí ele chega até algum ponto. E até esse ponto que chega, vai fazer a convertação. A convertação vai descarregar pulsos, ó, que vão desescalar para uma unidade de somação, né, de pulsos. Então a gente tem, por exemplo, desse triângulo aqui, ó, vamos pôr outra cor. Desse triângulo aqui, a gente tem um, desse triângulo aqui outro, desse triângulo aqui outro. E aí, olha só, a gente tem a somatória desses três pulsos, né? Por exemplo, aqui veio 3, aqui veio 2 e aqui veio 1, né? 3, 4, 5. Então a gente tem 5 pulsos na soma final. E aí nessa soma final a gente tem 5 pulsos. E desses pulsos, eles vão se expulsar pelo sistema nervoso central. E aí sobre desse desimpulso, a gente vai se reagir. Então é assim que a gente faz reação. A gente tem, vamos observar aqui agora. Isso que é terminal, entenderam? A gente tem esses sistemas aqui, ó, que são portas de recepção. Eles são sistemas sensoriais. E aí nessa sensoriação, a gerência sensorial dos aplicativos de colinergia, que acessam modificações nessas quadras, por exemplo, os gases no nariz, as ondas mecânicas no ouvido, as pressões nas pontas, na pele, no dedo, as químicas na boca, né? As águas desmassadas e metabolizadas por organismos vivos e os decaimentos radioativos no olho, né? Todos esses vão desimpulsionar-se nessa representatividade cerebelar por acordos de posição, né? Se a gente pegar o cérebro aqui, ó, a gente vai ver que a gente tem várias dobrinhas. E se a gente pegar o mapa desse cérebro, a gente vai interpretar que cada dobrinha, cada localização redimensiona freio para destransduzir sinal do pulso do freio para uma razão sensitiva de curtos no ambiente. Então, os curtos no ambiente descurtam freando por essa plasticidade que a gente lá dentro a gente chama de rede neural. A rede neural nada mais é
do que uma fábrica de recepção desses impulsos. Por quê? Porque muitos desses impulsos em nossas vidas se repetem. São vozes, são comidas, são cheiros, e essa recepção ela cria um efeito de média, moda e mediana, um efeito estatístico. Esse tal do estatístico é o mapa de rede da plasticidade neuronal que o cérebro efetua, desassomando tudo em axônios, em corpos de axônio, e desencadeando esses pulsos pelos axônios, pelo corpo dos axônios. Para quem nunca viu um neurônio, ele é mais ou menos assim, ó. Por isso que ele tem a plasticidade, porque ele consegue até mesmo desenvolver redes a partir desse corpo que se descarrega pelo axônio aqui, ó. A gente tem um corpo celular. Vamos pegar aqui melhor. Imagina milhares de células assim, criando uma rede de interligações. E aí esses dendritos, eles conseguem, sobre momentos de polos, encontrarem melhores localizações para se conectarem. A elegância disso é que elas conseguem encontrar conexões mais estáveis por repetições. E aí esse corpo celular, por repetições, ele cria um certo acordo com o impulso nervoso que lhe faz massivamente incorporar a quantidade eficiente estequiométrica para reagir equilibradamente a um impulso exterior, desimpulsionando essa sensação nervosa, essa descarga por desimpulso nervoso. E aí a gente tem essas propagações que nos fazem a memória, nos fazem sermos o que somos. Aqui a gente tem um mapa de... A gente tem, na verdade, aqui uma representação da atividade desse desimpulso ao ser descarregada, né? A gente tem o neurônio e o efeito da acetiação colinérgica, e a partir da acetiação colinérgica a célula ela se carrega e despotencializa ou polariza esse potencial de ação, criando o efeito que a gente chama na elétrica de condução enérgica, né? Então a gente conduz energia por acetiação colinérgica até que chegue no potencial de condução desse dendrito, desse axônio. E aí esse potencial ele posteriormente ele vai sofrer a repolarização, ou seja, ele vai se preparar para liberar toda essa descarga energética da colinergia que ele fez, e vai voltar ao estado normal para receber outro pulso, caso seja necessário, e isso propagar esse pulso, criando a regência. É como se fosse um músico instalado
e a gente criasse a planilha sobre a atividade limite dele de tocar o nosso organismo sobre desacordos de descargas celulares. E aí a gente tem a construção que organiza elevar aos órgãos notações que vão dizer aos órgãos harmoniciosamente ou hormoniciosamente como eles vão liderar-se nesse conjunto de células especializadas sobre esses impulsos, o freio e a digestão desses impulsos para manter vivo o organismo e adaptado a toda essa distributiva de tarefas, esses circuitos integrados. Tá vendo como você acabou de ver ou de ouvir a decomposição de um texto no seu organismo? A gente decompôs como que o seu organismo escreve um texto para se manter equilibrado sobre os desimpulsos sofridos na realidade, né? Do lado exterior, frente ao interior. E aí, a arte de sobreviver e estar saudável está bem semelhante, está bem proporcional na habilidade de processamento do organismo. E aí a gente chega nessa notícia, né? A notícia é basicamente isso, é assim que a gente desenvolve notícia. Bom, agora a gente vai ver como o português, a literatura, desenvolveu mecanismos para que nós conseguíssemos construir lógicas até chegarmos a ser capacitados por adquirir essas lógicas a nos tornarmos doutores das artes de noticiação, né? Então, notícia. Isso já é um trabalho que ocorre há anos. Né? A notícia é um gênero textual jornalístico. O que o lado jornalístico tem? A gente tem uma jornada, né? Uma jornada, um início, um meio e o fim. Só que na jornada nós temos muitos elementos que são comuns a todos os nós que jornam, né? Que caminham por esse início, por esse meio e esse fim. E aí a gente tem essas listas de coisas em comum, certo? Que nos faz serem bastante desenvolvidos sobre os parâmetros de acusações lógicas, né? Então a gente consegue por várias por partilhar semelhanças desenvolver o saber delas a graus diferentes.
Então, o grau que você descreve jornalisticamente sobre a efetividade desse início, desse meio e fim, desconcorre com os demais jornaleiros. O que é o jornaleiro? Não é isso que você está pensando, não. É o cara que tem esse início, esse meio e esse fim com uma base semelhança, né? Então, quando a gente estabelece referência para uma porta de início, um meio e para um fim, uma porta de fim, então a gente tem a entrada, passagem X e saída. A gente consegue criar nessa sistemática o saber sobre os passistas. E aí, quando a gente sintetiza um jornal, a gente faz todo esse plano aqui, ó, ser elevado a uma folha de papel. E a gente consegue conhecer as pessoas, os leitores dessa folha de papel. Não é incrível isso? Isso é a prova que nos faz comuns. Então isso é como se fosse aquela comunhão que a gente vai na igreja e comunga, né? É a prova, é o saber. É o início, meio e fim. É a entrada, o X cartesiano, o gráfico, e o fim, o gráfico de área. Que doido, não é? O ser humano é uma espécie muito esperta e muito econômica. Porque, sabe por quê? Porque ele tinha uma área enorme para plantar. Só que ele não sabia quanto tempo ele levaria. E ele pegou essa área enorme para plantar um dia e desenhou ela em uma parede. E ele levou essa área enorme a uma escala menor para poder ver e pensar como se desenvolver estrategicamente nessa área. E esse processo lhe fez um cara muito satisfeito por ter conseguido chegar a esse plano de elevar uma área à desescala de um papel. Isso é o sinteticista. E aí ele fez isso várias vezes, até que ele se viu carregando uma folha para uma área. Então isso aqui é como se a gente tivesse o documento. Só que esse documento, cara, ele é um teletransporte artificial, porque ele consegue desenvolver o organismo desse cara aqui, ó, de forma sensitiva e fazer com que ele acredite estar lá nesse ambiente, estando aqui, por conta do desenvolvimento da sensibilidade, da semelhança. E esse é o famoso Jó Go. Esse jogo, ele é o seguinte: você nessa cobertura de dados, você consegue acreditar sobre as sensações organológicas que está realmente sendo realizado, que estaria nesses dados aqui, ó. E os problemas que ocorrem aqui são os mesmos aqui, só que a gente tem as escalas dos problemas, né? E aí, por exemplo, aqui está um problema, e aqui esse um problema que está aqui aparece aqui, ó, nessa escala aqui, por exemplo. Então a gente tem 1 para 100.
né? E aí a gente tem essa escala. Legal, né? Então a notícia é a mesma coisa. Para quem não entendeu, a notícia é uma folha de papel que, que tem o que aconteceu numa escala diferente. A escala diferente é o repórter, o noticiário, o jornal que desenvolve. Então, o papel do jornal é desenvolver a desescala de efeito a se informar no organismo. Por isso que muitos jornais desenvolvem suas notícias repletas de figuras de linguagens, principalmente a hipérbole e a ironia, sem falar de algumas outras, né? Então ela é encontrada principalmente nos meios de comunicação, que são os administradores compulsivos dessas variabilidades, desses engenhos sintetizantes, né? São as imagens, são as folhas de imagens que buscam sintetizar a realidade. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real veiculado pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. As notícias podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando tempo, espaço e as personagens envolvidas. Então esse texto descritivo, ele pode ter dentro dele uma narrativa. Porém, essa narrativa, dentro desse complexo, ela vai ter uma dimensão, um papel diferente das narrativas comuns, porque ela vai ser carregada por notícia referencial. E muitas das vezes esse referencial é sobre algo que realmente pode ser visto porque aconteceu na realidade, né? de forma real, né? Não abstrata, porque a gente consegue fazer notícias de coisas que realmente aconteceram, fatos reais. Só que esses fatos reais a gente consegue contar eles até mesmo utilizando o abstrato de desimpulso de descrição narrativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente consegue pintar um quadro real convertendo o que aconteceu por um abstrato, por uma ficção, para uma ficção, decompondo a realidade e é isso que muitos mestres, muitos doutores fazem para com seus pacientes ou para consigo mesmos dentro dos tédios do dia a dia. As notícias podem ser textos descritivos, narrativos e ao mesmo tempo apresentando tempo, espaço e os personagens envolvidos. Tempo, espaço e personagens envolvidos também. Quais que são as características?
principais características do gênero textual notícias são cunho informativo. Mas o que é cunho? Caráter, índole, tendência. Então a tendência é informar. Isso, cunho informativo tem descrição e narração. São relativamente curtos. São veiculados nos meios de comunicação, como a gente viu. Linguagem formal clara e objetiva. Linguagem formal. Clara e objetiva. Textos com títulos principal e auxiliar. Texto com título. E aí tem uma elegância aqui, ó. Principal e auxiliar. Esse principal e auxiliar é uma dobradinha de isca para que quem as vejam, né, consigam conciliar efeito de curiosidade. Então essa é a dobradinha da curiosidade do isca. Textos em terceira pessoa. Mesmo que a notícia tenha acontecido com o escritor, o jornalista, ele tendenciosamente vai escrever partes na terceira pessoa também. Discurso indireto. Indireto. Fatos reais, atuais e cotidianos. Então, fatos reais são características, né? Geralmente são atuais e cotidianos. Se você lê uma notícia fora de época, fica muito difícil entender. E aí você precisa recorrer ao contexto da época. Principalmente hoje em dia, que as notícias são muito voláteis. Então, aqui, ó. Atualmente, notícias se tornaram voláteis, né? Elas não duram uma semana sequer. Pode ser bombástica que for. Antigamente, notícias duravam muito mais, quase anos. Hoje em dia ninguém lembra de uma notícia que aconteceu na outra semana. Dificilmente. Estrutura e exemplo da notícia. Exemplo.
Geralmente as notícias seguem uma estrutura básica clássica em título principal e título auxiliar. Então a gente tem o título paraense e pau e o auxiliar. Título principal, também chamado de manchete, sintetiza o tema que será abordado. Manchete. O outro título, um pouco maior, auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Então, isso aqui descarrega a manchete. O exemplo: Olimpíadas Rio 2016, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Então a gente tem um exemplo de título principal e título auxiliar. Lead. Na linguagem jornalística, a lead. O que é lead? Lead corresponde à introdução da notícia. Trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas. Olha aí que coisa doida. Primeiro parágrafo que define a objetificação do leitor. Ou seja, é um ajuizador de leitura que vai responder o que, quem, quando, onde, como e porquê. O que se noticia, quem, sobre quem se noticia, quando aconteceu o que se noticia, onde ocorreu o que se noticia, como ocorreu o que se noticia e por quê. Porque ocorreu o que se noticia. Trata-se de um parágrafo em que todas as informações que estarão contidas na notícia deverão aparecer. É uma ferramenta muito importante, visto que desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Exemplo: o Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Então aqui já veio falando aqui, ó, o que? O Rio de Janeiro, sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Quem? Quando? Vem se preparando para receber milhões de turistas no maior evento esportivo do planeta. Os Jogos Olímpicos ocorrerão entre os dias 5 e 21 de agosto. Onde? E os Jogos Paralímpicos, que contemplam os atletas e necessidades especiais, acontecerão 7 e 18 de setembro. Como e por quê? Então aqui a gente tem uma certa síntese da lead. Corpo da notícia. No corpo da notícia, a notícia será apresentada com descrições mais detalhadas. Corpo da notícia. A notícia será apresentada com descrições mais detalhadas. Então aqui a gente vai ter detalhes da descrição.
da notícia. Segundo a página oficial do Rio 2016, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias, de 5 e 21 de agosto, em 4 regiões da cidade maravilhosa que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As modalidades olímpicas incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. 2 novas modalidades foram inclusas nos Jogos Olímpicos de 2016, o golfe e o rugby. Já os Jogos Paralímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias, 7 a 18 de setembro, nas mesmas regiões da cidade: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro, que no total contemplam 20 locais de competição. São 23 modalidades esportivas, onde participaram 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de 2 novas modalidades: a canoagem e o triatlo. Então aqui a gente tem o corpo da notícia com um desenvolvimento muito mais abrangente de informações. Então a gente tem uma descarga com mais potenciais de saber sobre o assunto. E por fim, qual seria a diferença de notícia e reportagem? Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida em que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, o que é característico das reportagens. Então a notícia, ela não tem opinião. Ela é imparcial. Já a reportagem, além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Então não são assinadas. Reportagens são. Vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo. Tema atual informativo. Enquanto isso, a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Já a reportagem, ela apresenta as dadas opiniões do autor, que delibera a informação com mais função de criar um apego à modulação crítica, né? A reportagem, ela tem uma certa modulação crítica do agente que desinforma. Agora a notícia não. A notícia, ela vai apenas lançar a informação e deixar que ela seja decomposta pelos associados a esse contexto, a essa informação, a esse plano essa folha que foi desescalada pela versão. Então aconteceu na realidade, e aí a desescalação da realidade trouxe luz, fonte de informações por organizações de palavras a um texto. Então nunca se esqueça disso na hora de fazer as suas direções a notícias, né? Que elas são uma redimensionação, uma desescala de acusações daquilo que aconteceu na realidade. Então é uma notícia.
certo? Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente viu mais um gênero textual, agora do tipo descritivo, não mais do narrativo. E aí no próximo vídeo a gente continua vendo esses gêneros. Um abraço para vocês e fui!